Bom, vamos lá. Geralmente eu trabalho com dashboard da seguinte forma. Geralmente eu tenho uma base de dados, que vai ser essa daqui, que é a base onde eu alimento as informações, né? Então, geralmente, ela vem estruturada de uma forma em que as informações, elas, digamos assim, crescem para baixo, né? Então, você pode ver que as datas estão todas nessa coluna aqui. Ah, tem mês de janeiro, fevereiro, está repetindo aqui as vendas dos vendedores, tal, não tem problema nenhum. A base, quando a gente está falando de dashboard, uma base de dados, o ideal é que as mesmas informações fiquem na mesma coluna. A gente costuma ver as pessoas criarem várias abas, como as pessoas falam, né, ou planilhas, várias planilhas, uma para cada mês. E aí isso impede que até tem como você juntar as informações ali, mas dá um trabalhão. Dessa forma, fica mais organizado. Ah, mas minha planilha vai ficar muito extensa? Não tem problema. O Excel tem linha para caramba aqui. Ó, tem milhões de linhas aqui. 1.048.576 linhas. Então, é muita informação que cabe aqui. Você não vai preencher tudo isso. Então, essa é a grande diferença da maioria das pessoas. Quando vão montar lá as planilhas, elas montam lá um mês, ou colocam o mês aqui um do lado do outro, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e ela cresce para o lado. E aí a estrutura ela é muito importante na hora de você fazer o dashboard. E aí, o que a gente faz? A gente tem uma base onde a gente alimenta as informações. Se a gente precisa colocar alguma validação de dados, alguma coisa assim, a gente tem uma outra base aqui de informações, né? E aí, a gente tem uma aba que eu uso para colocar as análises de dados, que são tudo tabela dinâmica. Ó. Como vocês estão vendo, são tabelas dinâmicas que trazem as informações dessa base consolidada. Que, por sua vez, essas tabelas dinâmicas vão alimentar esses gráficos que estão aqui. E esses gráficos, eu utilizo esses filtros, que eles têm conexão entre eles, e conforme eu seleciono aqui o nome do vendedor, do supervisor, na verdade, ele traz a informação desse supervisor. Quando eu seleciono a filial, ele traz a informação da filial. E quando eu seleciono o vendedor, ele traz a informação só daquele vendedor específico. E aqui a gente tem um outro filtro que a gente chama de linha de tempo. Então, conforme você seleciona aqui o período, eu quero só de setembro, ele vai trazer só as informações de setembro. Eu quero o primeiro trimestre, aí ele vai trazer só as informações do primeiro trimestre. Então, é dessa forma que eu organizo os meus dashboards, a maioria deles. Isso tem outros treinadores que também trabalham dessa forma, como a Karin Bessia, que tem bastante conteúdo interessante na internet. Tem também o pessoal do hashtag e outras pessoas aí que dão treinamento, que é muito interessante você também dar pesquisando. E a estrutura geralmente é essa, tem uma estrutura onde você tem uma base consolidada, tem uma aba de análise onde você coloca todas as análises e o dashboard onde você coloca todas as informações. Para início, a gente vai trabalhar a planilha. Então, esse aqui, eu vou enviar o exercício para vocês, tá? E aí vocês podem estar fazendo amanhã ou outro horário. Infelizmente, agora no nosso tempo de aula, é muito corrido. Então, não vai dar tempo de eu parar para vocês fazerem os exercícios, eu corrigir e tudo mais. Mas nas aulas, geralmente é assim, eu explico um pouco da teoria, pessoal, agora fazem vocês aí, vamos ver se vocês conseguem. Aí vocês fazem, não estou conseguindo. Então compartilha a sua tela. Aí você vai naquela setinha lá embaixo, lá, compartilha a sua tela, e eu vou ver o que está de errado ali e a gente dá orientação. E às vezes a sua dúvida é a mesma dúvida do colega, então a gente já resolve tudo ali na hora da aula. Então é como se fosse uma aula presencial, mas você tem a comodidade de fazer da sua casa, né? Então esse é o grande diferencial do treinamento que eu trabalho.
que a gente tem a comodidade de ter uma aula ao vivo, onde você pode tirar as dúvidas, exercitar na hora, e a praticidade de você fazer da sua casa. E a grande vantagem para um treinamento online, que geralmente são aulas gravadas, a minha aula é ao vivo e você também tem o conteúdo gravado que você pode consultar depois. Eu sempre recomendo que assistam às aulas ao vivo, que é muito mais fácil de você aprender, porque você tira a dúvida ali na hora. E usa o conteúdo gravado como consulta. Tem muitas pessoas que acabam, tem aula gravada, então depois eu assisto. Mas não é a mesma coisa você assistir o material gravado do que você assistir uma aula ao vivo. Então, esse é o grande diferencial do treinamento. Mas vamos lá para o conteúdo. Bom, então, essa estrutura aqui, como que... Vamos começar aqui primeiro pela nossa base de informações. Primeira coisa, como que eu tiro essas linhas aqui? Essas linhas, elas não saem na impressão, mas elas ficam aparentes aqui. Para a planilha ficar mais organizada e você ter um layout mais bonito, geralmente eu costumo tirar essas linhas aqui. Elas se chamam linha de grade. E aí, como que você faz para tirar isso aqui? Você vem aqui em layout, e bem aqui, ó, tem linha de grade. Então, você tira ela. Aí ela fica sem aquelas linhas feias, fica mais bonitinho. Beleza. Quando eu trabalho com tabela dinâmica, eu costumo transformar o meu intervalo em uma tabela. E eu vou mostrar algumas vantagens disso. Por exemplo, aqui eu tenho uma fórmula, né? Se eu vier aqui embaixo e quiser preencher essa informação, eu vou ter que, todo momento, estar arrastando essa fórmula para baixo. Outra coisa, quando eu criar minha tabela dinâmica, se eu selecionar esse intervalo e eu inserir mais uma linha, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vim aqui, selecionei o intervalo, aí fui lá inserir tabela dinâmica. Ok, coloquei uma tabela dinâmica, eu vou criar uma tabela qualquer aqui. Beleza, criei essa tabela dinâmica. Se eu for lá e inserir uma linha lá embaixo, colocar mais uma informação aqui, sei lá, vou pegar essa informação aqui. Colocar mais uma informação aqui para baixo. Se eu colocar, se você vier aqui e olhar aqui a sua fonte de dados, ó, a linha de baixo ficou de fora, tá vendo? Então, quando eu trabalho com tabela dinâmica, o que eu costumo fazer? Eu costumo vir aqui, selecionar o intervalo. Ó, um atalho para vocês selecionarem um intervalo de dados. Se você quiser a tabela, se você quiser selecionar para o lado, você aperta Ctrl Shift com a seta para o lado. Se quiser para baixo, Ctrl Shift para baixo. Se você quiser selecionar tudo de uma vez, você aperta Ctrl Shift e o botão de espaço. Ele seleciona tudo de uma vez. Bom, então eu selecionei todo o intervalo aqui. Eu venho aqui inserir, primeiro, antes de eu inserir a tabela, eu insiro, antes de eu inserir a tabela dinâmica, eu insiro tabela. Eu vou transformar esse intervalo em uma tabela. Ok. Então ele transformou numa tabela. Tá vendo que ele já vem aqui com o filtro, ó. Se você clicar aqui dentro e arrastar para cima, ó, em vez de aparecer coluna A, B, C, ela aparece já o nome aqui, ó, do que tem no intervalo. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Então, ó, tá vendo aqui? Aparece aqui o nome, em vez de aparecer A, B, C, ela já aparece o nome aqui no intervalo. E aí a outra vantagem é aqui, por exemplo, se você vier aqui inserir alguma informação, ó, tá vendo aqui que ele já trouxe a fórmula? Ele já traz automático. E também, quando você inserir a sua tabela dinâmica, ela vai atualizar o intervalo lá. Por exemplo, eu vou vir aqui, inserir tabela dinâmica. Ok. Então, quando eu inserir aqui a informação, como eu dei o exemplo anteriormente, ó, pegar aqui, colocar aqui.
Quando eu inserir a informação aqui, ela já vai passar a fazer parte da tabela. Então, se eu vier aqui, ó, ela está pegando a tabela inteira, a tabela 1. Então, ela já... Opa, é porque eu vim aqui e colei. Você tem que inserir a linha, né? Deixa eu atualizar aqui. Então, se você vier aqui, inserir uma linha mais aqui embaixo, ela já vai trazer. Então, quando você tem que vir aqui só e você vai vir em dados e atualizar. Beleza, ele já vai atualizar lá a informação. Então, se você inserir uma linha ou uma coluna, vamos lá ver como que ficou. Alterar fonte de dados. Ó, ele já está pegando aqui a linha de baixo que a gente inseriu. Então, essa é a grande vantagem de você trabalhar com formato de tabela. Ela tem inúmeras vantagens. Outra vantagem, você pode vir aqui, por exemplo, e colocar um filtro, que a gente chama de segmentação de dados. Vou colocar aqui filial. Ok. Então, vai aparecer aqui as filiais. Se eu selecionar aqui a filial de Cuiabá, ó, ele vai trazer só as informações de Cuiabá. Lucas do Rio Verde, traz só de Lucas. Nova Mutum, Rondonópolis. Então, dá para eu fazer várias... Tem várias vantagens em trabalhar com formato de tabela. E aí, agora a gente vai começar a montar as tabelas dinâmicas, né? Para a gente poder criar o nosso dashboard. Então, vamos lá. Depois que acabar a aula, eu estou gravando essa aula e eu vou mandar para vocês a aula e os exercícios, tá? Quem não tiver no grupo lá onde a gente manda o conteúdo, entra no grupo. Se não tiver o link do grupo, manda. Eu acho que a maioria do pessoal aqui me conhece, manda um WhatsApp para mim e eu mando o link do grupo. Eu vou mandar lá a aula e os exercícios, tá? Então, aqui, ó, a gente tem algumas tabelas que elas alimentam esses gráficos aqui. A primeira dela, antes da gente começar a criar as tabelas, eu vou dar alguns exemplos do que pode acontecer de erro nas tabelas, né? Então, ó, deixa eu abrir aqui. Ó, por exemplo, um erro que acontece muito. A pessoa vem aqui e coloca aqui uma célula mesclada. E aí põe aqui janeiro, e aí põe aqui valor de custo, margem, e ela cresce para o lado. Esse tipo de tabela aqui, não dá para você fazer uma tabela dinâmica. Se você for lá, ó, inserir tabela dinâmica. Ó, ele não vai aceitar porque o que o Excel entende? Que nessa célula mesclada, ele só vai ler nessa coluna C aqui, janeiro. A coluna D e E, ele vai entender que está em branco. Então, ele vai dizer que você tem colunas que não estão nomeadas. E vai ficar todo bagunçado. Não vai dar para você trabalhar com essas informações. Vamos dizer, esse aqui não está mesclado. Está um mês do lado do outro, mas não está mesclado. Vamos ver como que fica? Dá para você criar uma tabela dinâmica? Dá. Mas eu vou mostrar alguns problemas que acontecem. Inserir tabela dinâmica. Boa noite, Vinícius. Então, ó, aqui na tabela dinâmica, cada coluna daquela, ela vai ser chamada de campo, o campo da tabela. Então, cada uma delas é um campo. O vendedor, se eu arrastar ele aqui no filtro, ele vai se tornar um filtro, tá vendo? Eu posso trazer, sei lá, o total de venda só por vendedor. Eu posso filtrar aqui as informações.
supervisor, tudo, cada um é um filtro. E aí, se eu pegar janeiro aqui, ó, eu jogar para cá, ele vai trazer, o Excel não vai entender que isso aqui é uma... Vou dar um exemplo aqui, deixa eu colocar aqui o valor. Supervisor, janeiro. Ah, tá. Dentro do mês aqui, de janeiro, ele tem os valores, né? Então, se eu pegar aqui janeiro, fevereiro, março, olha como que ele vai ficando. Ele fica uma bagunça. Eu posso jogar também os valores para cá. Beleza, vai aparecer aqui soma de janeiro, soma de fevereiro, soma de abril, e aí você vai colocando aqui todos os meses. Dá para fazer? Dá. Mas olha a bagunça que fica isso aqui. Se você precisar fazer um filtro por mês, você não consegue, porque cada mês está numa coluna. Se você quiser jogar eles para as colunas, você vai jogar aqui, você até consegue, mas você não consegue, não tem a mesma mobilidade se as informações estivessem tudo no mesmo lugar. Ó, os vendedores por mês. Beleza, dá para fazer aqui, mas olha a trabalheira que dá, você não consegue fazer um filtro. Se você quiser mudar aqui o formato do número, eu quero colocar aqui ele contado. Ele vai mudar só aqui. Você vai ter que mudar 12 vezes o formato do número para você conseguir deixar eles padronizados. Então, quando você trabalha com tabela dinâmica, eu costumo dizer que a sua planilha tem que crescer para baixo e não para o lado. E quando for informações, as mesmas informações, você tem que usar uma única coluna. Então, se for data de faturamento, as datas de faturamento vai ficar tudo em uma só. Data de faturamento, data de venda. Aí vão ter duas colunas, mas elas vão crescer para baixo. Uma coluna só de data de venda, outra de data de faturamento. A gente vai aprender também a trabalhar com a linha de tempo, que é esses filtros aqui que eu mostrei para vocês. Então, ó, se eu for fazer essa linha de tempo aqui, se ela não tiver estruturada, se a minha base não tiver estruturada, eu não consigo fazer isso aqui, porque o Excel não vai entender que todas aquelas datas ali são, na verdade, na coluna onde está janeiro, ele não tem data ali, ele só tem valores. Então, você não vai conseguir fazer esse tipo de filtro aqui. Então, essa é a diferença de você ter uma planilha que já está estruturada para uma planilha onde ela não está estruturada. Então, aqui, todos os meses estão aqui, todas as datas, né, estão aqui, e você não vai ter dificuldade nenhuma de fazer essa. Aí, como eu estava explicando para vocês, cada campo desse aqui, ele serve para alguma coisa. O filtro, se eu vier aqui o nome do vendedor e eu colocar na linha, ele vai aparecer nas linhas. Se eu pegar esse nome de vendedor e jogar para a coluna, ele vai aparecer nas colunas. Se eu jogar ele no filtro, o que vai acontecer? Ele vai trazer aqui, aqui traz o valor, e eu posso vir aqui e filtrar só a venda dessa vendedora. Ele vai me trazer aqui. Então, cada quadrinho desse aqui, ele serve para alguma coisa. Esse aqui é o de valor. Então, eu vou colocar aqui valor de custo, valor de venda, margem, e aí ele vai me trazer esses valores aqui. Vou colocar o vendedor aqui embaixo. Ele traz os vendedores aqui. Vou colocar a filial aqui em cima. Beleza, então criei um filtro aqui. Se eu pegar Cuiabá, ele vai trazer só os vendedores de Cuiabá. Se eu colocar aqui Nova Mutum, ele vai trazer só as vendas de Nova Mutum. Infelizmente, a gente não vai conseguir aprofundar tanto nessa aula, mas os conceitos básicos são esses. No treinamento, eu ensino mais coisas. Eu ensino aqui também como você personalizar suas tabelas dinâmicas, fazer toda a parte de formatação, escolher aqui a layout e muitas outras coisas. Mas a gente, infelizmente, não tem tempo aqui. Também daria para a gente colocar aqui campos calculados, que é para você fazer fórmulas dentro do, da sua tabela dinâmica. A formatação de valor aqui, ó, você pode escolher aqui soma, contagem, média, máximo, mínimo. Tem várias formas de você
utilizar. Geralmente, a gente, quando é valor, usa soma, mas você poderia pegar a média, você poderia pegar a contagem, que aí ele vai contar a quantidade, né? Quantidade se repete uma determinada informação. E aí, no treinamento, a gente entra em mais detalhes. A gente tem toda essa parte aqui de cálculo e tal, a gente acaba aprofundando um pouco mais. Mas vamos lá, vamos trabalhar no nosso dashboard. Então, aqui no dashboard, a primeira tabela é aquela que vai formar esse gráfico aqui. E aí, como que é formado essa tabela dinâmica aqui? É a tabela de vendas. Aqui a gente está no filtro, a gente deixou aqui o vendedor, a filial e o supervisor. Esses são os filtros. Aqui a gente jogou os meses. Aí a gente colocou os valores aqui, sendo a soma do valor, a soma da margem e a margem em percentual. Então, beleza, vamos lá. Então, aqui a gente vai jogar filial, supervisor e o vendedor. Beleza. Aí a gente joga os meses para cá. Então, o mês aqui, jogar aqui. Ele me traz os valores e as margens. Beleza. Aqui tem uma pegadinha. Eu tenho as margens aqui. Se eu pegar a média das margens, ela não vai me dar a minha margem total. Porque ela vai ser uma média de um percentual. O que, que é o correto a se fazer? O correto a se fazer é a gente criar um campo calculado. A gente vai criar uma fórmula no Excel, na minha tabela dinâmica, para ela calcular essa margem. Porque ela vai calcular a margem total de janeiro, que seria a minha margem em reais dividido pela soma do valor. Então, como que eu faço isso? Bom, primeiro eu vou pegar esses números aqui e eu vou melhorar eles. Eu venho aqui com o botão direito, formato de número, e coloco aqui no formato contábil, sem nenhum símbolo. Eu vou tirar também o zero, porque eu não quero que tenha casas decimais depois da vírgula, para economizar espaço e o gráfico ficar mais bonito. Mesma coisa eu repito aqui, formato de número, tiro, coloco aqui contábil, sem cifrão. Mesma coisa aqui. Aí eu quero fazer essa conta. Como que eu faço? Dá para fazer conta dentro da tabela dinâmica? Dá. Venho aqui em análise, eu venho aqui em cálculo, aí eu venho aqui, campo calculado. Cálculo, conjunto de itens, campo calculado. Clico aqui. Aí aqui são todos os campos de dados, tá vendo? Eu quero pegar a minha margem em reais, clico nela, clico aqui em inserir. Ou eu posso dar um duplo clique. Aí eu coloco uma barra para eu dividir, e eu vou dividir pelo quê? Pelo meu valor de faturamento. Posso dar 2 cliques aqui, ele já sobe para lá. Vou chamar isso aqui de margem percentual. Clico em OK. Ah, já tem uma margem percentual. Então, vou colocar o contrário, percentual da margem. E OK. Então, ele criou aqui. Você vai ver que ele vai vir como um número decimal. Eu vou mudar ele para percentual agora. Porcentagem. Vou tirar as casas aqui. Beleza. Então, ele está me trazendo essa margem aqui. Só para a gente tirar a dúvida, lembra que eu falei que quando você traz o percentual aqui, que era o que a gente tinha aqui, né? Aqui a gente já tinha essa fórmula dividindo. Ah, por que você não trouxe esse valor aqui? Vou mostrar por quê. Se você vier aqui e trazer a margem, aqui ele está somando, né? Vamos lá. Formato do número, eu vou colocar em percentual. Primeiro ele traz somando, vai dar 300 e poucos por cento. Não é isso. Ah, vamos tentar a média, então?
Vou vir aqui, formato do... Vou mudar aqui de soma, vou colocar aqui média. Beleza. Ó, ele não bate. Aqui ele está dando 55, com a conta que a gente fez. Aqui ele está dando 57. Aqui dá 53, aqui dá 49. Por que acontece isso? Porque a média do percentual não é a mesma coisa que você fazer a conta do total de margem dividido pelo total de venda. Não vai bater os valores mesmo. Então, por isso que sempre que a gente for trabalhar com margem, com percentual assim, o ideal é a gente fazer a conta direto na tabela dinâmica e não lá na minha planilha do Excel e depois fazer uma média aqui. Os valores vão dar errado. Então, vou tirar aqui. Então, beleza. Esse é o gráfico que a gente vai trazer para cá. Então, vamos fazer o gráfico agora. Para eu inserir esse gráfico, eu venho aqui, clico dentro da minha tabela dinâmica, venho aqui em inserir. E aí eu vou escolher o meu gráfico. Eu quero esse daqui. Beleza. Pô, Vanderlei, mas o gráfico lá do dashboard que você mostrou é muito mais bonito que esse aí, né? Está feio pra caramba. Como que a gente arruma esse gráfico? Bora lá. Vocês estão vendo que o gráfico tá estranho, tá fininho aqui. Vamos comparar um com o outro. Ó. Olha a diferença desse para esse. Como que a gente faz para arrumar isso? Bora lá. Primeira coisa, eu vou vir com o botão direito aqui, ocultar botões do campo de legenda. Opa, é esse aqui, ocultar todos os botões do campo do gráfico. Tirou todos. Venho nesse maisinho aqui, ó. Vou tirar aqui a minha linha de grade, o meu eixo aqui, eu vou tirar. Ah, não, o eixo eu vou precisar dele. Vamos deixar para o próximo passo. Essa legenda, ela está embaixo, né? Formatar legenda. Vou lá para o inferior. Vou lá embaixo. Beleza. Só que aqui, ele tem uma linha, ó. E aqui não, aqui ele está tudo em barra. Tá vendo o percentual? Ele nem aparece aqui embaixo. Por quê? Porque aqui está em porcentagem, aqui está em número. Então, ele vai ler um número muito grande aqui e aqui 0, alguma coisa. Então, vamos arrumar isso aqui. Venho aqui, clico no meu gráfico, venho com o botão direito, alterar tipo de gráfico. E eu vou usar esse modelo aqui, ó, combinado. Combinação, quer dizer. Beleza. Ah, mas ele tá diferente. Vamos lá. Soma da margem está como linha. Não quero como linha, eu quero ele como barra. Beleza. Ah, tá aparecendo só aqui um risquinho aqui embaixo, ó, da minha soma do percentual da margem aqui. Então, como que eu faço para ficar correto? Eu venho aqui, clico aqui, ó, eixo secundário. O que ele vai fazer? Esse primeiro eixo aqui são dos valores, é meu eixo primário. O meu eixo secundário vai ser o percentual. Eu clico aqui. Então, ele vai trazer lá para cima, ó, tá vendo? E dou um OK. Beleza, já deu uma melhorada aí, né? Aí vamos fazer mais uma maquiagemzinha aqui. Primeira coisa, eu vou clicar e eu vou tirar aqui o fundo, eu vou tirar o meu contorno. Como que eu faço isso? Formatar, contorno da forma, sem nenhum. Preenchimento, sem nenhum preenchimento. Beleza, ó. Ficou sem preenchimento. Agora, ó, eu venho aqui, clico aqui na série de dados, e eu vou aumentar aqui a largura dela, vou colocar aqui 75%, e elas estão uma em cima da outra, eu vou dar um espacinho entre elas. Então, eu venho aqui, ó, sobreposição da série, coloco -10. Olha lá. Tá vendo? Ele deu um espacinho entre elas. Beleza. Então, já deu uma melhorada no meu gráfico. Tá ok. Agora, ele está me falando aqui que esse é valor, esse é custo e essa é a margem. Então, tá aqui. O valor, o custo e a margem. Mês a mês. E aqui em cima o percentual da margem. Eu posso vir aqui e colocar aqui rótulos de dados. Então, eles vão aparecer os valores. Vou dar um zoom para vocês verem melhor. Só que aí, ó,
Tá vendo que ficou muito poluído a informação aqui? Nesse gráfico em específico, ao invés da gente trabalhar com rótulo de dados, eu vou inserir aqui uma tabela de dados. Ele fica mais organizado. Ó. A tabela de dados aparece aqui embaixo. Eu posso até deixar aqui, esse aqui que não mistura muito com os outros, eu colocar um rótulo de dados só nele. Ó. Aí, para eu subir esse rótulo de dados para cima aqui, eu posso vir aqui, Design, eu venho aqui, rótulo de dados. Eu quero ele em cima. Beleza. Ah, ó, uma outra coisa. Ele não tem uma bolinha aqui. No outro gráfico tem, né? Ah, não, não tem, não. Mas a gente poderia colocar para ele ficar mais bonitinho. Eu peguei aqui o tipo de gráfico que não vem com a bolinha. Se eu viesse aqui e selecionasse esse aqui, ó. Esse que tem aqui essa bolinha aqui. Ele viria com um marcador que a gente chama. Fica mais... Eu acho mais bacaninha ele. Aí eu vou mudar essa linha aqui, eu vou colocar ele vermelho. E o contorno também aqui eu coloco vermelho. Vou colocar esse número aqui também vermelho. Negrito. Beleza? Então, o nosso gráfico já ficou mais bonitinho. Boa noite. Bom, então tá. Aí a gente tem nosso gráfico aqui. Ele está bem organizadinho, já está mais bonitinho. E aí agora a gente vai criar a nossa próxima tabela. Então, a primeira tabela é essa. Ah, outra coisa. Para a gente colocar... Deixa eu voltar aqui no meu gráfico. Como que eu faço esses filtros aqui? Vou mostrar para vocês, é bem interessante. Você clica aqui, ele já muda, né? Vamos lá. Eu venho aqui, inserir, e eu venho aqui no filtro. E agora eu vou usar a segmentação de dados. Lá para baixo, no outro gráfico, eu vou usar esse aqui, linha de tempo. Então, vamos lá. Inserir. Aí eu venho aqui. Segmentação de dados. Eu vou ter a segmentação por vendedor, por filial e por supervisor. Ok. Elas estão aqui. O que vai acontecer? Ela vai fazer a função desses filtros aqui. Mas a vantagem é que você pode ter várias tabelas e todas elas terem conexões entre elas. No caso aqui, se eu usar o filtro, ele vai me filtrar só essa tabela aqui. Por exemplo, se eu cliquei aqui em Nova Mutum, olha, ele já filtrou aqui Nova Mutum. Se eu vier no supervisor aqui e pegar Gabriel, ele vai trazer só o Gabriel. Se eu pegar o vendedor Paulo, ele vai trazer só o Paulo. Então, a vantagem da segmentação de dados é que, primeiro, que o layout é mais bacana, tal. Segundo, que você pode trazer ela para cá, né? Não precisa estar aqui. Aqui, nesse caso, ela tem que ficar junto com a tabela dinâmica, quando você faz o filtro. E a outra vantagem é que você pode vir com o botão direito aqui e conexões com relatório. E todas as tabelas dinâmicas que tem, que é da mesma fonte, né? Você pode vir aqui e fazer a relação entre elas. Então, vamos lá. Vou pegar minha segmentação de dados e vou trazer ela para cá. Eu vou colocar aqui, supervisor. Eu vou vir aqui, segmentação de dados, e vou aumentar aqui a quantidade de casa aqui, de colunas, né? Beleza. Ah, quero mudar aqui, é para deixar ele meio cinza. Aqui, ó, tem várias opções. Filial. Mesma coisa. Vou colocar aqui, vou vir aqui, colocar ela cinza e aumentar aqui a quantidade de colunas.
agora aqui o vendedor. Eu também. E vou aumentar aqui a quantidade de casas. Bom, aí quando eu clicar aqui, ó, a informação já vai mudar automaticamente. Ó. Conforme eu clico, a informação já vai mudando. Até aí tudo bem? Todo mundo está conseguindo acompanhar? Se tiver alguma dúvida, pode ir perguntando aí, pessoal. Agora, como que eu fiz para trazer essas informações aqui para cima? Porque eu clico aqui, ó, essas caixinhas elas mudam. Como que eu fiz isso? Que mágica foi essa? Aqui, o que é isso aqui? Eu peguei aqui, vim inserir e peguei aqui, ó, uma caixa de texto e coloquei aqui. Uma caixa de texto normal. Aí eu mudei ela, deixei ela aqui com um fundo cinza, vim aqui em efeitos, coloquei um efeito aqui de sombra, mais ou menos isso. Não foi bem isso, mas mais ou menos isso. Que aqui é uma outra cor, tal, mas isso é tudo personalização, você pode ir mudando. E aí eu quero colocar esses valores aqui dentro e eles fiquem automáticos. Se eu vier aqui colocar um valor aqui, ele não vai mudar, né? Como que eu faço isso? Para eu colocar esses valores aqui nessas caixinhas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma fórmula aqui, mas eu não posso vir aqui e digitar direto aqui. Eu tenho que clicar aqui em cima. Tá vendo? Na caixa aqui das fórmulas. Vem aqui. Vou colocar aqui igual. E aí eu vou trazer a informação lá daquela tabela dinâmica. Ah, a gente não criou a tabela dinâmica ainda. Espera aí. A gente vai criar agora essa tabela aqui, ó. Que traz as informações gerais. Ela é igual a essa daqui, só que a diferença é que essa daqui ela não tem o mês, né? Mas são as mesmas informações que estão aqui. Então aqui é fácil. A gente vai vir aqui, tem que selecionar toda a tabela aqui, tá, pessoal? Selecionou toda a tabela, dá um Ctrl C, vem aqui e dá um Ctrl V. Se deixar de fora, ela não vai vir como tabela, tá? Tem que selecionar tudo. Veio para cá. Vou vir aqui com o botão direito e vou pedir para mostrar meus campos aqui da lista. E vou tirar o mês aqui, ó. Pega esse mês e jogo para fora. Tá aqui. Então, essas informações aqui vão para aquelas caixinhas lá. Aqui, ó, ela está na G6. Eu não gosto de vir aqui, até daria para eu colocar, por exemplo, eu vir aqui, como que a gente faz isso? Eu vou colocar lá igual. Se eu clicar direto aqui na planilha e dar um Enter, ó, tem que clicar aqui dentro do... Apareceu aqui, retângulo 6. Se eu vier aqui colocar igual, vier aqui na minha planilha e dar um OK, ele vai dizer que não deu para trazer essa informação, por quê? Ele está trazendo uma tabela dinâmica. Aí o Excel não vai entender isso. Mas você poderia vir aqui e colocar aqui igual planilha 2, G5. G5 não, aqui está no G6. Ele aceitaria. Mas eu acho mais difícil assim. Eu prefiro dar um... vir aqui e pegar aqui, ó. Igual, colocar aqui. Ele vai espelhar a sua tabela. Igual, clica aqui. Igual, clica aqui. Põe aqui igual e clica aqui. Por que eu prefiro fazer assim? Porque se eu pegar, vamos dizer que fosse essa tabela, por exemplo, que eu queria trazer alguns números daqui, lá para essas caixinhas.
A tabela dinâmica, às vezes, ela pode mudar a ordem das informações. E aí, se você está trazendo uma informação lá da A6, de repente, esse janeiro aqui vai parar lá embaixo, ele não vai trazer do lugar certo. Então, eu prefiro fazer um espelhamento da minha tabela, porque, ó, quando eu coloco igual aqui, o Excel já faz uma fórmula para ele trazer dessa informação. Por exemplo, se eu clicar aqui igual e trazer aqui, ó, o Excel, ele já automaticamente ele traz uma fórmula aqui, que ele vai trazer soma de valor mês de agosto. Então, ele só vai trazer agosto aqui. Mesmo que esse agosto vai lá para cima, ele não vai mudar. Então, por isso eu prefiro fazer dessa forma. Então, eu fiz o espelhamento aqui. Eu vou trazer aqui igual. Só coloco um sinal de igual. E agora, como ele não está trazendo uma tabela, eu posso clicar direto aqui, ó. Planilha G8. Beleza. Então, ele trouxe aqui. Deixa eu arrumar aqui a formatação, colocar isso aqui como uma formatação de valor. Diminuir as casas. E esse daqui eu vou trazer ele em percentual. Beleza. Então, vou fazer essa. Então, aqui ele trouxe da G8. Quando você traz a fórmula, ele estraga um pouquinho aqui só a formatação. Esse aqui, se eu olhar aqui, ó, ele já está com a formatação que eu queria. Ele está azul escuro, negrito e tal. Então, como que eu faço para deixar essa igual a essa? Eu só venho aqui, clico nessa figura aqui, venho aqui com um pincel, beleza. Já trouxe para cá. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui. Igual. Aí eu vou trazer agora do valor de custo. Beleza. Aqui eu vou trazer da margem. Vou pegar da margem. Bom, tem que ser aqui em cima. Igual. Aí eu vou pegar aqui minha margem. E aqui a minha margem percentual. Eu venho aqui e pego minha margem percentual. Tem que ser aqui em cima, tá? Acabei de falar e estou fazendo errado. Beleza. Então, você tem aqui todos os valores. Então, você só vai vir aqui no pincelzinho, ó, e deixar todos eles iguais. Então, tá aqui. Quando eu vier e selecionar aqui o vendedor Antônio Carlos, ó, ele já vai mudar automático. Quando selecionar o Gabriel, já vai mudar. Ah, Lucas do Rio Verde, ele já mudou tudo aqui. Mudou automático. Então, essa parte aqui eu já automatizei. Já criamos aqui as caixinhas aqui e já criamos aqui os gráficos. Vou aumentar aqui para ficar mais bonitinho. Até aqui tudo bem, né? Aí agora aqui embaixo, a gente tem alguns outros gráficos aqui. Que vão ser esses aqui. Eu tenho lá uma pizza ou uma rosca, né? Que a gente está colocando a participação lá por supervisor, quanto que cada supervisor representa no total de venda. Aí a gente tem um ranqueamento por filial. E aí a gente tem um ranqueamento por vendedor, pegando o valor de venda. E aí eu tenho também por quantidade de venda. Então, bora lá. Aí ele vai ficar nesse formato aqui. E por último, a gente vai colocar uma linha de tempo para todas essas informações a gente ter por período. Então, vamos fazer tudo isso agora. Eu vou selecionar aqui de novo a minha tabela. Tem que selecionar toda ela, né? Então, Ctrl+C e dou um Ctrl+V para cá. Beleza. Só que aí tem uma coisa. Quando eu copio e colo para cá,
ela já traz com uma conexão com essa minha segmentação de dados aqui, com as três. Só que nesse caso, para esses gráficos de baixo, a gente não quer que ele mude conforme essa informação. Na verdade, ele vai mudar lá conforme a minha linha de tempo, né? Então, eu tenho que tirar a conexão dessa tabela aqui. Essa é a tabela. Você vem, para você ver, você vem aqui em design, não, análise de dados, e aí vem aqui em tabela, ó, você vai ver o nome dela. Tabela 5. Você pode mudar o nome dela, tá? Posso colocar aqui supervisor. Beleza, então o nome dessa tabela aqui é supervisor. O que acontece? Eu não quero fazer um filtro aqui para eu filtrar o supervisor e mexer naquela tabela, porque senão que sentido tem? Se eu clicar aqui no Antônio Carlos, só tem ele mesmo, né? Aí meu gráfico não tem sentido esse filtro para aquela tabela, que vai gerar o outro gráfico. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui na minha segmentação de dados, vou vir com o botão direito, aí tem aqui conexões do relatório. E eu vou tirar do supervisor, ó. Tirei ele. Ok. Mesma coisa, filial. Vou lá, conexões, e eu tiro o supervisor. E aqui, por último, mesma coisa eu vou fazer com minha segmentação do vendedor. Tiro o supervisor. Ok. Então, quando eu clicar aqui, ó, Antônio Carlos, mexeu aqui. Aqui não mudou nada. O vendedor continuam todos. Então, beleza. Como que a gente vai fazer essa tabela aqui? Vamos lá. Essa daqui, ela é a participação do supervisor. Então, vai ser essa daqui, né? Deixa eu mostrar aqui. Nosso exercício feito. Bom, ela é a participação dos vendedores, quanto representa, dos supervisores, na verdade, quanto que a venda de cada supervisor ali, cada supervisão, quanto de participação ela tem. Então, vamos lá. Então, agora aqui, a gente vai deixar o valor, a gente vai tirar aqui custo, margem, margem percentual. O filtro pode deixar, não tem problema. E eu vou pegar agora e colocar aqui os vendedores, eu vou jogar aqui para baixo. O vendedor não, o supervisor, eu vou jogar aqui para baixo. Ó. Então, ele me trouxe. Deixa eu tirar esse vazio aqui. Ah, eu já tirei. Só atualizar. Sempre que vocês trabalhar com tabela dinâmica, quando vocês atualizarem a sua base, você tem que vir aqui em dados e atualizar tudo. Se você clicar em atualizar tudo, ele vai atualizar todas as suas tabelas. Se você clicar em uma tabela e vier aqui em dados e clicar em atualizar, ele vai atualizar só a sua tabela, tá? Só essa tabela que você selecionou. Se for atualizar tudo, ele atualiza todas as tabelas. Então, eu atualizei aqui. Tirei aquele vazio já. Então, aqui tem o Antônio Carlos, o Gabriel e a Maria Aparecida. E aí a gente vai criar um gráfico de rosca aqui. Eu venho inserir, venho aqui e vou inserir essa rosca aqui. Vamos levar ela para lá. Dá um Ctrl X, trouxe ela para cá. Participação por supervisor. Vou colocá-la bem aqui. Deixar ela num tamanho bacana aqui. E aí a gente vai agora fazer a maquiagem dela, né? Então, bora lá. Vou vir aqui com o botão direito, ocultar todos os botões. Ocultar todos os botões. Tirei. Beleza, tirei os botões. Vou jogar essa informação aqui para baixo. Formatar legenda inferior. Beleza. Então, aqui está o gráfico de rosca. Eu não preciso desse título porque já tem aqui em cima. Tiro ele.
Pode dar um delete, tá? Você clica e dá um delete e ele some. Eu quero colocar o rótulo de dados, eu quero que apareça quantos por cento que é cada um aqui. Adicionar rótulos de dados. Ah, Vanderlei, mas apareceu o valor, eu queria saber o percentual. Então, eu venho com o botão direito, formatar rótulo de dados. Desmarco aqui valor. Aí, aqui, formatar rótulo de dados, marco aqui percentual. E aí eu desmarco, agora sim, o valor. Então, ele vai aparecer aqui o valor, ó, o percentual, quer dizer, no lugar do valor, porque eu coloquei para aparecer percentual. Antes estava aparecendo o valor. Ah, mas ele está meio apagado aqui. Como que eu faço? Venho aqui, boto aqui ele em negrito, aumento o tamanho e beleza. Tá lá. Então, aqui está o percentual de cada vendedor. Aqui embaixo tem o nome deles. Eu quero deixar o nome um pouco maior. Beleza. Já aumentou aqui. Então, o Antônio Carlos é azul, o Gabriel é laranja e a Maria Aparecida. Ah, eu quero mudar essas cores. Você pode vir aqui individualmente, você dá 2 cliques, vem aqui e muda a cor. Ou você pode vir aqui, ó, e mudar um conjunto de cor todo. Design. E nessa paletinha aqui, ó, tem várias opções, ó. Conforme você vai selecionando, ó, as cores mudam. Mas eu vou deixar essa cor mesmo. Aí eu vou tirar aqui o fundo, vem aqui, deixo sem preenchimento, e o contorno também eu deixo sem preenchimento. Beleza, ficou nesse formato. Agora, eu quero fazer a participação por filial. Vai ser o mesmo gráfico, vai ser a mesma tabela aqui, ó, seleciono, dou um Ctrl C, venho aqui e dou um Ctrl V. Só que agora eu tiro aqui supervisor e eu vou trazer para cá a filial. Então ele está me trazendo aqui por filial. E aí eu vou fazer, só que agora eu vou fazer um gráfico de barra, né? Venho aqui, inserir e escolho esse aqui de barra. Então, Ctrl X e jogar para cá. Aí eu vou tirar aqui todos os botões. Vou vir aqui, linha de grade, tiro ela. Não preciso da legenda porque é total ali, né? Beleza? Ah, Vanderlei, mas eu queria que a filial que tem mais aparecesse primeiro. Como que eu faço isso? Eu tirar essa informação aqui de baixo também, que a gente vai pôr um rótulo de dados. Como que eu faço para aparecer as maiores primeiro? Bom, eu venho aqui, ó, clico com o botão direito, classificar do maior para o menor. Tá lá. Ah, mas ele está aparecendo o contrário. Eu quero esse para cima. Venho com o botão direito, formatar. Opa, formatar série. Não, não é aqui. Preenchimento. É, é aqui no eixo. Opa. Formatar eixo. Aí aqui, ó, formatar eixo. Aí você vai vir aqui, categoria em ordem inversa. Beleza. Então aí ele traz primeiro o que tem mais, por último o que tem menos. Aí eu vou vir aqui, formatar, série de dados. Vamos alargar um pouquinho aqui. Vou colocar aqui 75. Então ainda ficou fino. Vamos colocar 50. Beleza, ficou melhor. Aí a gente tira também esse título aqui e vamos colocar aqui o rótulo de dados. Ah, mas esse número está muito grande. Por aqui negrito, aumentar um pouquinho o tamanho. Ah, esse número está muito grande, está ficando por cima, tá? Quero deixar ele menorzinho. Então, vamos lá.
Tá vendo aqui os valores? Eu posso vir aqui com o botão direito, ó, formatar número. Aí eu venho aqui no personalizado, eu vou escolher aqui um número bem simples. Vou aqui em número mesmo, pegar essa opção aqui, personalizado. Aí ele está trazendo aqui o meu número, né? Eu não vou pegar esse vermelho, que ele é mais chatinho. Eu vou pegar esse aqui mesmo. Então ele está me trazendo aqui, ó. Dois jogos da velha, tem um jogo da velha, vírgula, dois joguinhos da velha aqui, hashtag, sei lá como é que fala. E aí tem um zerinho aqui. Eu venho e boto um pontinho aqui, ó. Então ele transformou em milhar. Se eu quisesse transformar em milhões, eu dava mais um pontinho. Eu vou deixar em milhar. Ah, mas e aí quem lê não vai entender que isso é milhar. Beleza. Abre aspas, põe um casinho aqui, fecha aspas. Olha lá. 2,692K. Se alguém não entender que isso é milhar, aí fica difícil. Está resolvido o problema. Então a gente já tem um ranking aqui também. Aí a gente pega agora aqui, ó, e deixa negrito para ficar bonitinho. Beleza, então agora a gente já tem aqui participação por supervisor, tem um ranking aqui por filial. Vamos tirar essa borda aqui, contorno e sem o fundo. Beleza. Então a gente já tem esses dois gráficos aqui, tá bem bacana. E agora a gente tem que fazer o ranking aqui por faturamento, ranking de vendedor por faturamento e por quantidade. Bora lá. Tá quase acabando. Mesma coisa, eu vou copiar essa tabela aqui, vou colar ela aqui para o lado, Ctrl V. Só que agora, em vez de ser, vou vir com o botão direito, mostrar lista de campo. Tiro aqui a filial e agora eu boto o vendedor. Já vou fazer a outra tabela. Ctrl C, Ctrl V. Quero agora aqui, em vez de aparecer valor, eu quero que apareça a quantidade. Venho aqui, mostrar valor. Venho aqui no meu configuração do campo de valor, e aí eu mudo aqui para contagem. Como aqui ele estava dividindo por 1000, né? Está aparecendo tudo zero. Vou lá em formatar número, e aí eu tiro esse K e tiro o pontinho aqui para ele voltar até 17. Ok. Beleza. Então aqui ele tem por quantidade. Vamos fazer a mesma coisa lá. A gente vai vir com o botão direito, classificar. Se você classificar do menor para o maior, como o gráfico de barra ele já aparece invertido, fica mais fácil. Então você vem, em vez de colocar do maior para o menor, coloca do menor para o maior. Contrário. Beleza. Aí vamos criar agora aqui os gráficos de barra para a gente levar para lá. Então, aqui o primeiro e vamos criar aqui o segundo. Beleza. Então tá aqui nossos gráficos. Vamos dar um Ctrl X e jogar eles para cá. Então a gente vem aqui, vamos diminuir o tamanho deles. Diminuir um pouquinho o tamanho desse aqui. Posso pegar aqui, ó, esse valor, rótulo de dados,
colocar ele aqui dentro. Colocar ele branco. Aí esse aqui eu vou jogar ele para cá. Eu tiro a legenda, tiro a linha de grade, ocultar todos os botões, coloco aqui, negrito. Ah, uma coisa. Aqui estão todos os vendedores. Será que eu preciso mesmo de todos? Já que eu estou falando do ranking, por que não pegar, sei lá, os 5 primeiros? O gráfico vai ficar mais interessante. Então, como que eu faria isso? Eu venho aqui, ó, clico aqui para filtrar, ó, aqui nessa abinha de filtro aqui, venho aqui filtrar, valores. Coloco aqui 10 primeiros. Os 10 primeiros. Ok. Mesma coisa aqui. Valores, 10 primeiros. Ó, já ficou mais interessante aqui o gráfico. Vou tirar aqui o título. Vamos aumentar aqui um pouquinho o texto. Vou colocar aqui um rótulo de dados. Vou deixar ele formatar série de dados. Deixar com 50%. Pegar esse número aqui, deixar ele negrito, branco. Venho no design, venho aqui, rótulo de dados e coloco ele aqui dentro. Vou aumentar um pouquinho também o tamanho dele. Então tá lá, seu ranking por vendedor, por faturamento. Então esses são os vendedores, os 10 vendedores do maior para o menor que tiveram maior faturamento. Mas eu quero saber também não só o maior faturamento, mas eu quero saber também os que tiveram a maior quantidade de venda. Ou poderia ser as melhores margens. Aí você poderia fazer uma série de análises. E assim, quem participou da aula de ontem, a base de dados para esse dashboard aqui é aquela mesma de ontem. Aquela mesma tabelinha que a gente trabalhou ontem, a gente está trabalhando nessa aula aqui. Você vê como que uma simples tabela pode virar um dashboard bem apresentável, algo que chama atenção. Aí eu vou aqui também ocultar todos os botões, mesma coisa que eu fiz lá. Vou tirar a minha linha de grade, a legenda, vou tirar o título, aí venho aqui, formatar série de dados e vou colocar 50%. Pessoal, o ritmo hoje está um pouquinho mais acelerado, mas nas aulas a gente vai um pouquinho mais devagar, tá? E a gente para exercitar e vocês fazem na hora. A gente não fica, não deixa para fazer no outro dia igual está sendo hoje. Geralmente no treinamento você já vai fazendo ali. E eu pego no pé, eu pergunto, fulano, quando eu vejo que alguém está meio perdido, eu falo, fulano, você fez? Deu certo? Ah, bora lá. E aí, agora eu tenho que vir aqui no design e colocar ela lá dentro. Beleza. Aí eu vou agora aqui, deixar ele sem o preenchimento e sem o controle. Beleza. Ah, ainda faltou esse aqui, ó.
Então, está aqui o nosso gráfico. Agora, a única coisa que está faltando para a gente concluir é colocar aqui a nossa linha de tempo, para que isso aqui seja conforme o período que eu selecionar. Então, a gente vai lá em uma dessas tabelas aqui, só para a gente ver aqui. É a tabela ela está nomeada como supervisor. Aí essa daqui é por vendedor, né? Vou mudar o nome aqui. Vendedor não, esse é de filial. Ok? Essa daqui, eu vou vir aqui também. Análise. E vou mudar o nome aqui. O nome dela eu vou colocar um Rzinho de ranking por faturamento. E essa outra aqui, eu vou nomear ela como ranking de quantidade. Beleza. Então, eu vou vir aqui, ó, inserir, e aí eu vou vir aqui nos filtros, linha de tempo. E aí está me aparecendo aqui a linha de tempo data. Se eu tivesse feito mês um lado do outro, eu não ia conseguir fazer isso. Como eles estão tudo embaixo, eu coloco aqui, data. Ok. Então, está aqui, minha linha de tempo. Dou um Ctrl X aqui e vou jogar lá para cá. Beleza. Só que aí ela está vinculada só com uma tabela. E eu quero que ela fique vinculada com todas as tabelas. Né? Aí, como que eu faço isso? Eu vou clicar aqui, vou vir com o botão direito, conexões com relatório. E eu vou selecionar aqui, relatório por faturamento, o ranking de quantidade e o supervisor. Então, são só essas aqui. Então, okay. Então, agora, quando eu selecionar aqui o mês, ó, todas elas automaticamente já vão mudar. Se eu quiser vir aqui selecionar trimestre, ela vai fazer tudo por trimestre. Então, nosso conteúdo de hoje é esse, pessoal. O que vocês acharam? Conseguiram acompanhar? Queria que vocês participassem um pouquinho aí, falassem um pouquinho o que vocês acharam dessa aula de hoje, se vocês têm alguma dúvida. Consegui acompanhar, sim. Achei ótimo, achei prático na hora de fazer. Vou fazer os exercícios aqui, né, daqui a pouquinho, mas gostei bastante. Aí eu vou mandar para vocês os exercícios e a gravação da aula. Maravilha. E aí, falando um pouco do treinamento também, a gente vai, para todo mundo que está lá no grupo, eu vou disponibilizar um desconto especial lá para vocês adquirirem o treinamento. Vou colocar lá no grupo um cupom de desconto para vocês de 30% com o prazo até segunda-feira. O treinamento começa dia 21, as aulas vão ser às terças e quinta-feira, a partir das 19h30. Geralmente são mais ou menos umas 2 horas de aula. Vai ter 10 aulas no total. E aí a aula é ao vivo, mas se vocês perderem eventualmente alguma aula, a gravação da aula fica lá. No portal tem conteúdo extra também, tem alguns bônus, algumas dicas de Excel que eu sempre estou colocando lá, e a gente sempre atualiza o material. Então, vocês vão adquirir o treinamento só uma vez e vocês vão poder ter sempre atualizações lá dentro do treinamento. E aí, eu vou colocar lá no grupo o cupom de desconto para vocês adquirirem até segunda-feira. Eu vou dar esse 30% de desconto. Aí, de segunda-feira para frente, volta a ser o valor normal. Então, assim, quanto antes vocês comprarem o treinamento, melhor. E aí, queria ver com vocês, vocês têm alguma dúvida sobre o treinamento, alguma dúvida sobre o conteúdo, o que vocês acharam? No treinamento tem muito mais conteúdo, a gente vai ensinar a fazer todas essas caixinhas aqui, como que eu peguei pronto, porque a gente precisava ter agilidade, né? A gente vai entrar em mais detalhes das tabelas dinâmicas, como que faz,
análises. A gente vai trabalhar com muitas fórmulas que a gente não conseguiu trabalhar aqui, fórmulas mais... e a gente vai também trabalhar com várias informações de dados, informações de ferramentas, layout, muitas outras coisas que não dá tempo de trabalhar só nessas 2 aulas, né? Alguém tem alguma dúvida? Tem algo a contribuir aí? Não, dúvida nenhuma. Eu acho que ficou bem prático. Realmente, o volume hoje de informações foi bem maior do que ontem, né? E eu acho que, assim, até para montar esse dashboard, né? Realmente tem vários passos, né? Mas achei super interessante, Uhum. tá? E aí foi bem prático, bem didático. Com relação ao curso, seriam aulas de terças e quintas, a que horas? Das 19h30 até as 21h30, geralmente. São 2 horas de aula, mais ou menos. Tem aula que, às vezes, dependendo do ritmo, vai um pouco mais rápido, tem aula que a gente nunca ultrapassa esse horário porque fica cansativo, todo mundo tem família e tudo mais. Mas, às vezes, tem aulas que a turma está bem embalada ali, a gente consegue terminar antes. Mas tem aula que acaba indo umas 2 horas mesmo, toda, para a gente trabalhar o conteúdo. Legal. Bom, pessoal, mas então é isso. Muito obrigado pela participação de todo mundo. E continue lá no grupo, que eu sempre vou estar postando algumas dicas lá. E quem tiver interesse em adquirir o treinamento, quiser tirar alguma dúvida, chama no privado lá, a gente está aí para ajudar. Tirar todas as dúvidas de vocês. E eu vou mandar o link lá para vocês. Tá, joia. Obrigado, Vanderlei. Até mais, pessoal. Valeu, um abraço. Até mais, muito Beleza. obrigada. Foi ótima a aula. Até mais.